Opa pessoal, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Cara, provavelmente esse vídeo vai estar saindo depois de meia-noite, mas eu vou continuar aqui com a minha ideia de gravar vídeos diários pra vocês, né? Diários mesmo, tendo passado de meia-noite aí. Mas, cara, essa ideia que eu quero passar nesse vídeo bem rápida é algo que eu tô, cara, aplicando muito na minha vida, nesse momento e nessa fase que eu estou passando. E eu acho que faz muito sentido falar isso pra vocês também e pra que vocês apliquem também na vida de vocês. Que é, cara, se você tá cansado, perdão aí, a mão na câmera. Mas assim, se você tá cansado, não adianta forçar, entendeu? Muitas vezes não adianta você se esforçar ainda mais. Cara, se você tá cansado, você tem que descansar, entendeu? Essa é a ideia que eu queria passar assim no vídeo de hoje. Descanse, descanse de verdade. Descanse pra valer. Porque por mais que a gente, cara, eu fale aqui muitas vezes aqui no meu canal, cara, você tem que dar seu máximo, você tem que se entregar como nunca se entregou antes, você tem que fazer valer a pena e tal. Isso é pro caso de você tá bem, entendeu? Se você não tá bem, cara, isso não serve pra você, certo? E se você tá muito cansado, antes você descansar muito bem, o tanto que você precisa, do que você, sabe, se esforçar além do que você consegue, entendeu? Um diferencial muito grande que aconteceu na minha vida, durante o ano que eu fui aprovado, foi que no final eu não, cara, não acelerei, entendeu? Não acelerei na reta final. E sim, na verdade, eu me resguardei, assim, eu falei, cara, se eu for além daquilo que eu tenho para entregar agora, eu vou, cara, vou soltar aqui, vou dar um burnout, vou fazer alguma coisa, porque realmente não vai dar certo, entendeu? Então, tipo, a regra é clara, assim, se você tá cansado, descansa, entendeu? Se preserve, você não é invencível, você, cara, você cansa, você desanima, e isso são coisas que acontecem com a gente na nossa jornada, entendeu? E, pô, eu não vou falar aqui com vocês que não acontece comigo. Pô, lógico que acontece comigo, eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos aí do canal e tudo mais, né? As próximas reflexões que eu quero trazer. Mas a ideia é, se você tá cansado, descansa, entendeu? Descansa. Se você tá num dia ruim, cara, faça tudo que for fácil pra você. O que for difícil, conversas difíceis, tarefas difíceis, estudos difíceis, deixa pra depois, sabe? Dá um jeito aí de postergar isso. Faça ali o mínimo que você puder fazer pelo seu sonho, deixa pra lá. Vai malhar, vai treinar. Se também não quiser, também não tem problema, vai descansar. Não precisa também se afogar numa comida ruim ou em bebida, sei lá, algo assim. Não, não precisa. Só fica quieto. E tenta dormir para começar o próximo dia, entendeu? E assim, é uma ideia que eu quero passar para vocês, porque nessa reta final eu sei que muitas pessoas ficam com, cara, as emoções ao flor da pele, assim, né? Começam a ter vários pensamentos ansiosos, depressivos, e eu tô atendendo muitas pessoas esse ano, e assim, eu sei o quanto a pessoa pode se perder nessa reta final, entendeu? E eu não quero que isso aconteça com vocês, assim como eu não quero que isso aconteça com meus alunos, mas enfim, a gente tem limites também, né? E eu também tenho, entendeu? E assim, é muito cabuloso, que eu vou falar sobre isso depois, nos próximos vídeos, mas quando você tem aquela sensação, assim, quando você faz aquela pergunta, que ela pode ser destruidora de jornadas, assim, né? É, mas que ela é feita porque essa é a vida real, a gente não pode ficar romantizando muitas coisas também, mas aquela pergunta assim, cara, será que isso aqui tá valendo a pena? Entendeu? Cara, essa pergunta, né, quando a gente para pra pensar, assim, na nossa trajetória e pergunta assim, cara, será que é isso mesmo? Essa pergunta pode fazer a gente tomar algumas decisões que a gente não tomaria. Enfim, eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Tamo junto, desculpa o horário, pessoal. Valeu, até amanhã.